Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso dia 4 do desafio Desprogramando. E hoje nós iremos estar abordando a procrastinação. Aqui é Rafa Oliveira, e se você não me conhece, eu sou um empreendedor que trabalha com ferramentas energéticas. Então, eu trabalho com a desprogramação neurobiológica, que é uma ferramenta que atua nos níveis celulares, no impacto que as células receberam ao longo da vida e também nas sinapses que estão nos nossos neurônios que estão espalhados por todo o nosso corpo. E a procrastinação é uma coisa que também acaba se tornando um ciclo vicioso dentro do nosso corpo e a gente vai liberar ela agora. E o que é a procrastinação então? Ela energeticamente não é preguiça, como muitos acham. Ela é um mecanismo de proteção do cérebro e do campo energético, uma forma de evitar aquilo que internamente a pessoa associa ao risco, a alguma dor, julgamento ou fracasso. Por isso, quando alguém procrastina, ela não está escolhendo não fazer, ela só está querendo se proteger de um medo que muitas vezes nem sabe nomear. E a procrastinação ela acaba conduzindo a pessoa. Cria ciclos onde a pessoa pensa demais e age de menos. Fica paralisada entre o medo do fracasso e a culpa de não fazer. Entra em desgaste mental, baixo autoestima e autocobrança. E sente-se sempre atrasada, mesmo que faça muito. Então, energeticamente, é um campo de atraso, uma energia densa que fica pesando o seu campo. E por que a gente vai trabalhar isso? Porque ela suga a sua energia vital. Ela abre brechas no seu campo e impede o seu movimento. E quando falamos de vida prática, ela afeta então na sua relação com o dinheiro também. Você adia decisões financeiras, evita olhar a sua conta, bloqueia oportunidades por medo do julgamento, posterga mudanças que trariam crescimento e não conclui projetos que gerariam muito dinheiro. Então, trabalhar a procrastinação é liberar esse fluxo para a sua ação e a prosperidade na sua vida. E aqui, então, eu peço que você feche os seus olhos neste momento. Vamos fazer 3 respirações profundas, nos conectando com este momento presente, nos aprofundando, nos permitindo poder receber dessa energia que é a desprogramação neurobiológica. Então, respira fundo, solta. Mais uma vez, solta. E agora lá do dedão do pé até o topo da cabeça, respira bem fundo. Enchendo os pulmões e solta. Muito bem. Peço que você imagine que eu estou na sua frente, com uma mão no topo da sua cabeça e a outra no coração, permitindo então que a desprogramação neurobiológica seja ativada. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia. E é isso que a desprogramação faz, é a união entre mente e coração. Então, a procrastinação faz com que você fique totalmente desalinhado da sua mente e do seu coração, porque você fica muito no mental e o coração você não deixa fluir, você não sente,
fica muito preso. Então, tudo que está aí fazendo com que ocorra esse desalinhamento, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. A gente começa então com o medo de falhar. Esse é o medo que cria a paralisia. E se não for bom o suficiente? E se não der certo? E o corpo entra em proteção. E a pessoa trava antes mesmo de começar. Fica muito no esse, e não faz nada. E nesse momento você pode desprogramar e atualizar todo o medo inconsciente de falhar que paralisa as suas ações. Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode desprogramar a crença de que se você errar, você se torna menos digno ou menos capaz? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Perceba quantas pessoas que se tornaram milionários, bem-sucedidos, o quanto eles tentaram, erraram, fracassaram, mas mesmo assim eles aprenderam com esses erros. Quanto você pode se permitir errar e aprender para melhorar cada vez mais? Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode desprogramar toda vez que você se convenceu de que é mais seguro não tentar do que correr riscos. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma toda a sensação de que você precisa acertar sempre para ser aceito. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Nesse momento, você poderia desprogramar e atualizar a crença de que o erro define quem você é ou limita quem você pode vir a ser. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Verdade. Até quando você vai continuar imaginando todos os cenários negativos antes mesmo de começar? E tudo que faz com que você continue mantendo esse padrão, imaginando isso, e não pensando em todas as coisas positivas que podem acontecer. Você pode desprogramar e atualizar? Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Respira fundo, vai permitindo que a DNB atue por todo o seu corpo, liberando todas essas programações, todas essas crenças que estão limitando a sua vida, você de prosperar, você de agir, de viver a vida. Entramos agora no medo do julgamento. E a procrastinação aqui surge como forma de evitar críticas, comparações ou rejeição. A pessoa espera o momento perfeito para agir. O momento perfeito quando ela estiver pronta e que se ela não estiver pronta, ela não vai fazer. E esse momento nunca chega porque o que você está focando é no que você quer. Eu quero estar pronto. Você já está pronto. Tudo que te faz acreditar que você não está pronto, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza todo o medo de ser julgado por aquilo que faz ou deixa de fazer. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode agora liberar o peso de precisar agradar, corresponder ou provar algo para alguém. Você pode desprogramar e atualizar isso? Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza
a ideia de que seu valor depende da aprovação dos outros. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar agora a necessidade de se esconder para evitar críticas ou opiniões alheias. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Perceba que o outro fala, o que ele critica, diz mais sobre a pessoa que está falando do que você. Que aquela pessoa tem as feridas dela e que você não precisa deixar-se abalar por isso. Tudo que faz com que você leve para o lado pessoal, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar o condicionamento que faz colocar a visão do outro acima da sua verdade e atualizar para um lugar de mais abundância, prosperidade, de que você é quem você é. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Verdade. Até quando você vai continuar com vergonha de se posicionar, aparecer ou expressar as suas ideias? Você pode desprogramar e atualizar isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Respira fundo. Liberações podem acontecer. Você pode sentir bocejo, vontade de dormir, de ir no banheiro, qualquer coisa. Até não sentir também é uma forma de sentir. Isso está sendo liberado do seu corpo agora. E essa energia também vem numa autossabotagem. É um padrão que te impede de avançar justamente quando as coisas começam a dar certo. É um conflito interno entre desejo e medo, é esse desalinhamento entre mente e coração. E você começa a entregar resultado, a ver que está dando resultado, e aí começa a se auto-sabotar. E aparecem situações, começa a ficar doente, coisas se quebram, e aí você vai perdendo força e não vai dando continuidade àquilo que você está fazendo. E você pode agora desprogramar e atualizar todos os padrões de autossabotagem que mantêm você estagnado. Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar a crença de que sucesso, avanço ou prosperidade são perigosos ou ameaçadores. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza toda lealdade inconsciente a vidas, histórias ou pessoas que vivem em limitação e você honra elas, mantendo esse mesmo padrão. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza o impulso de desistir quando algo começa a dar certo, de pular do barco. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Isso já não faz mais sentido, não é mais o que você deseja para sua vida. E vai liberando, desprogramando e atualizando, desprograma e atualiza. Libera agora essa crença de que não merece facilidades, avanços ou resultados positivos e desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza todo o padrão de repetir histórias antigas de limitação que já não pertencem mais à sua realidade. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode viver uma nova história a partir de agora, a partir de hoje, fazendo aquilo que você realmente deseja e dando continuidade. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Respira fundo.
E entrando agora mais a fundo em relação ao dinheiro, a procrastinação ela cria um mental de depois eu vejo, amanhã eu começo, não quero olhar isso agora, e isso trava totalmente o seu fluxo financeiro. Você pode desprogramar e atualizar o hábito de adiar decisões financeiras por medo ou desconforto. Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Libera agora toda a energia de fuga, descaso ou evitamento relacionado ao seu dinheiro. Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza tudo que impede você de agir com clareza, responsabilidade e presença no seu financeiro. Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar a energia de atrasar decisões que poderiam melhorar a sua vida financeira, de investir em você mesmo. Saber que tudo é um investimento, nada é um gasto. Você está investindo em você, que vai melhorar e você vai ter mais valor, vai agregar mais valor à sua vida e à vida das outras pessoas. Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Verdade, até quando você vai continuar resistindo em se organizar, planejar, cuidar do seu dinheiro com clareza e abrir esse espaço para que coisas grandiosas possam vir até a sua vida. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza toda a crença de que lidar com o dinheiro é pesado, difícil ou ameaçador. Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Respira fundo. Vai permitindo que a desprogramação libere tudo que não foi liberado até agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Solta. Essa energia vai continuar atuando no seu campo, no seu corpo, pelo tempo que for necessário, liberando, conforme a sua permissão. Tudo depende de quanto você se permite liberar para abrir mais espaço. Muito bem, quando quiser pode ir voltando, se conectando ao aqui, ao agora. Gratidão por esse desafio, gratidão por estar olhando essas questões, gratidão por estar liberando isso em mim, liberando isso em você que está escutando. Gratidão, que é Rafa Oliveira, e até amanhã.